Gente, eu não ia entrar hoje, mas eu não poderia, sabe? Deixar de trazer essa mensagem, né? A gente acha que o outro fica aqui de boa, né? Sem ficar nervoso nem nada, mas a gente treme, mas vai, faz. E hoje, né, vai ser bem rapidinho. Deixa eu começar aqui, porque os planos até eram outros, mas, né, vamos encaixar esse momento aqui rapidinho para poder compartilhar com vocês, né, coisas importantes que podem te ajudar a crescer, como me ajudaram também. Hoje eu separei lá no verso de Êxodo 2, 11 e 12, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um de seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aqui a gente pode ver, sabe? E se identificar com Moisés. Moisés era um hebreu, né? Eu acredito que você conhece a história. Moisés foi um hebreu que foi salvo, né, do rio pela filha do faraó. Ele foi criado como um egípcio. E Moisés, até os 40 anos de idade, ele foi educado em toda a cultura egípcia. Mas ele sabia que ele era um hebreu. E quando ele cresceu, né, aqui diz que, nesse verso aqui não fala, mas em outro diz que ele tinha 40 anos quando ele foi ver como os hebreus eram tratados, os irmãos dele, né? E quando ele chegou para ver, ele viu como os hebreus eram oprimidos lá no Egito. E foi tentar fazer justiça com as próprias mãos. Aí você imagina, né? Moisés teve aquela indignação quando viu aquela situação, né? Ele vendo que tinha crescido num palácio cheio de pompas, cheio de riquezas, cheio de tudo do bom e do melhor, da comida até bens materiais, e os irmãos dele, hebreus, eram tratados daquela forma. E ele sentiu a necessidade de tomar uma atitude, né? Às vezes a gente passa por essas situações, né? De ver injustiças e querer fazer a justiça própria. Por isso que Deus nos adverte que nós precisamos não guardar rancor, não guardar raiva nem mágoa e esperar pela justiça dele, porque a justiça dele é uma justiça reta, enquanto a nossa justiça é uma justiça de trapo de imundície. Então, olha só o que foi que aconteceu. Moisés foi lá e depois de olhar para todos os lados, para fazer coisas escondidas, né? Não viu ninguém e matou o egípcio e enterrou ele na areia. Ele achou que ninguém tinha visto. E com isso, sabe, quando a gente toma essas atitudes de fazer as coisas da nossa própria forma, a gente pode atrasar, digamos, aquilo que a gente quer alcançar, sabe? E aí, Moisés tinha 40 anos, né? Quando ele estava lá nessa situação. E o que foi que ele fez depois que ele viu, né? Que aconteceu tudo aquilo e que outras pessoas tinham visto, ele ficou com medo do que podia acontecer com ele e fugiu. Fugiu, foi pro deserto, né? E aí ele passou mais 40 anos. Gente, vocês têm noção que o povo, né? O povo clamava por um libertador, porque era oprimido, sofria. E Deus mandou, né? Deus mandou o libertador, Moisés. E aí que foi que aconteceu, né? Moisés tomou uma atitude de fazer algo, né? Do jeito dele e atrasou todo um processo.
porque ele ficou mais 40 anos fugido, né? Quando é depois, em Êxodo 4, no verso 19, diz assim: Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. E aí aqui a gente vê, sabe, que Moisés só pôde voltar ao Egito para cumprir aquilo que ele nasceu para fazer, depois que todos os que participaram ali né, que viram e que souberam, porque com certeza a notícia se espalhou, já estavam mortos. Então ele não, sabe, ele atrasou o que ele precisava fazer. E mesmo assim, quando Deus, né, falou com ele, foi, né, ter o encontro na sarça ardente e tudo mais, ele deu tantas desculpas para não fazer. Aí olha só, essa questão de anos, né? Foram 40 anos até ele ver o que acontecia com os hebreus. Depois, passou mais 40 anos vivendo a vida dele, ou seja, né, completamente no oposto, né, do que era o propósito de vida dele. E aí, quando ele tinha 80 anos, foi quando Deus apareceu a ele e falou com ele, falando o que é que ele precisava fazer, né? Voltar ao Egito, porque todos já tinham morrido, então ele poderia, né, chegar ao Egito sem ser morto, digamos assim, né? Apedrejado ou coisas assim pra já. E ele poderia entrar no Egito e, né, fazer as coisas que Deus tinha pedido para ele fazer e cumprir com a missão dele. Aí, ainda assim, Moisés deu desculpas, né? Se você para para ler lá a história, Moisés deu várias desculpas para Deus, até o ponto de Deus se estressar com ele e falar: quem foi que fez a boca? Né? Porque Moisés alegava que era pesado de língua, né? E se considera como se fosse uma pessoa gaga, que não soubesse falar. Então ele se sentia incapaz. E nisso, ele, sabe, via que ele não tinha possibilidade nenhuma, né? Por ser uma pessoa de poucas palavras, digamos assim. Mas ele não entendia que ele não ia estar fazendo aquilo na força dele, mas na força de Deus, né? Quando a gente faz as coisas com a nossa força, do nosso jeito, achando que é a nossa capacidade, a gente se perde, sabe? E quando a gente faz as coisas com a força de Deus, com o direcionamento de Deus, a gente tem tudo para ficar descansado, porque é o Senhor que vai fazer. Ele vai usar as nossas vidas, mas é Ele quem vai fazer. É Ele que vai atingir o propósito que Ele, né, determinou. E então, nessa parte, né, você vê que Moisés foi chamado com 80 anos. E depois que aconteceu isso, foram mais 40 anos no deserto. Por quê? Porque o povo começou a reclamar, né? O povo começou a reclamar que preferia voltar para o Egito e essa coisa toda, né? Que se você parar para ver a história, você vai ver. E eles não entenderam na época que quem reclama não prospera. A gente precisa ter um coração grato. A gente precisa ter um coração grato mesmo no meio do deserto. Quando a gente para adorar, para agradecer, para não murmurar no meio do deserto, a gente chega lá onde a gente precisa chegar, passa pelos processos que a gente precisa passar e chega no local que a gente precisa. Então, imagina só, Moisés atrasou os propósitos de Deus para a vida dele e atrasou em pelo menos 40 anos. Pelo menos 40 anos. O que Deus queria fazer para abençoar aquele povo. E eu fico me perguntando, sabe, Senhor, quantas pessoas eu deixei de abençoar porque eu fui como Moisés, uma época da minha vida. Eu tava, sabe, num processo de crescimento e por escolher outras coisas, eu cortei esse processo, né? Por me sentir pequena, por me sentir incapaz, por viver da maneira que eu queria viver. E eu cortei processos, sabe? Eu nem quis acelerar, não era nem essa a minha intenção, mas eu cortei processos. E
Quantas pessoas, sabe, no meio do caminho, eu deixei de abençoar? Quantas pessoas, sabe, eu deixei de levar uma palavra para aquecer o coração? Quantas pessoas, né? Eu, enfim, não pude fazer muito por elas porque eu não estava me deixando viver o meu processo. E essa mensagem, sabe, que eu quero te trazer hoje. Tanto nós sofremos, quanto as pessoas, sabe, que nós deixamos de abençoar também. Claro que eu creio muito que o reino de Deus, ele nunca para. O reino de Deus, ele nunca para por que você não quis, sabe, fazer o que você precisava fazer. Porque Deus vai lá e pega um coração disposto e usa essa pessoa para fazer. Então, ele não, a obra dele não para nunca, mas ele também tem uma obra para realizar na sua vida e através da sua vida, sabe? Então, se preocupe, sabe, com o que você quer viver, com o modo de vida que você quer ter e também as pessoas ao seu redor, porque a gente é abençoado para abençoar. Deus faz as coisas na nossa vida, não é pra gente guardar pra gente, é pra gente levar para outras pessoas também. Do mesmo jeito que a gente recebe o bálsamo, a gente precisa levar. E até pelo tema, né, de lagarta borboleta, você sabe que a lagarta, ela passa por um processo para se tornar uma borboleta. E eu tava ouvindo uma história, né, que dizia, sabe, que um homem viu essa lagartinha ali que estava ali perto dele, entrando nesse processo para virar borboleta, e ele olhou para aquilo e quis tentar ajudar a lagarta, sabe? Ele fazia coisas para tentar ajudar e a lagarta não virava borboleta, não virava de jeito nenhum. E, enfim, né? Ela uma hora virou, mas ela virou muito tempo depois do processo dela. E muitas vezes a gente faz isso, tanto com a gente quanto com os outros. Você precisa entender, sabe, que do mesmo jeito que você precisa estar disponível para ajudar os outros, você precisa saber a hora certa e o como ajudar os outros. Quando a gente vê a pessoa passando por uma situação e a gente quer ajudar da nossa própria maneira, a gente pode estar cortando um processo que ela está precisando passar para ela poder se tornar uma borboleta, para ela poder chegar onde ela precisa chegar, onde ela quer chegar. E a gente precisa, sabe, medir isso. Por isso que sempre que eu vejo, sabe, uma pessoa numa situação muito difícil, eu pergunto para Deus, Deus, como é que eu posso ajudar essa pessoa? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dizer? E várias vezes, sabe, Deus diz, calma, calma, no momento certo, no momento certo. E depois chega o momento certo, sabe? Porque eu fico imaginando, se durante todo esse meu processo que eu tenho passado, algumas pessoas tivessem feito coisas quando eu estava numa situação assim muito crítica, sabe? Eu não teria provado da glória de Deus o que ele poderia fazer. Ele se manifesta por pessoas, sabe? E sim, no momento certo, ele faz coisas grandes e maravilhosas. Mas a gente sempre precisa ter o timing, sabe? Ter esse tempo certo para abençoar. Não é à toa que Provérbios diz, sabe? Eclesiastes diz que tem tempo determinado para tudo, sabe? Então a gente precisa não acelerar processos, não travar processos, mas deixar que eles fluam. Vão ter momentos difíceis? Vão, claro que vão, né? Mas que nós não sejamos como Moisés, né? De tentar acelerar os processos, mas de deixar, sabe, que o passo a passo aconteça para que a gente possa virar uma borboleta, né? Eu espero que essa palavra tenha, sabe, feito um clique na sua cabeça, porque eu não tô aqui para dar uma motivação para alguém, mas eu tô aqui para tentar, sabe, te ativar, te despertar para as coisas, sabe, que você pode viver. E a gente precisa ter essa consciência, né, da questão dos processos, da questão do tempo certo.
E eu espero que você esteja disponível, sabe? Se coloque em disposição para poder viver isso. Gente, eu tô aqui. Quem assistiu a live passada sabe, né? Estou aqui no meu cantinho, compartilhando com vocês. E para finalizar, eu quero fazer, sabe? Uma oração. Pode ser? Paizinho, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós. Deus, nós te pedimos nesse momento da tua sabedoria para entender o teu tempo, para ter o discernimento que nós precisamos para passar pelos processos da vida. Nós te pedimos muito para virar borboletas, mas nós queremos pular a etapa da lagarta. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa pular, mas deixa que nós possamos, Senhor, entender e viver esse momento, sendo gratos, sendo persistentes e te adorando. Em nome de Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que você vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Bem, gente, até a próxima, que você possa, sabe, guardar essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.